Dia, queridos, alegria imensa estar aqui com vocês, privilégio para mim poder compartilhar um pouco sobre o que Deus tem feito em nossas vidas, ali no interior de Goiás. Jay me pediu para falar um pouco mais voltado para a revitalização de igreja, que é um pouco mais, um pouco do que eu me envolvi nos últimos 7 anos no ministério lá em Caldas Novas. E quando a gente pensa sobre revitalização de igreja, a gente não tem muitos textos na Palavra de Deus falando sobre esse assunto de forma específica. Talvez o texto que mais fale sobre revitalização de igreja seja o texto de Apocalipse, em que João tem uma visão e ele vê Jesus andando ali entre 7 candelabros, segurando 7 estrelas, e Jesus fala para João que os 7 candelabros são 7 igrejas e as 7 estrelas são os mensageiros, os pastores daquelas igrejas. E Jesus, então, envia cartas àquelas igrejas que precisavam ser revitalizadas. E é interessante pensar que essas igrejas receberam cartas do próprio Senhor Jesus, dirigidas a elas, e alguns séculos depois, parece que o processo de revitalização daquelas igrejas não foi muito eficaz, porque alguns anos depois, de fato, aquelas igrejas deixaram de existir. Mas hoje, então, eu queria pensar com os irmãos um pouco sobre essa perspectiva de revitalização de igreja, pensando sobre as gerações. E basicamente o que eu quero fazer aqui nessa manhã com os irmãos é contar um pouco da minha história desse processo de revitalização de igreja, e depois falar um pouco sobre quando e por que revitalizar, e depois pensar um pouco rapidamente sobre como revitalizar, minimizando os conflitos de gerações, tá bom? Então, basicamente, o que eu quero fazer nessa manhã, o que eu pretendo fazer nessa manhã é isso. Um pouco da minha história. Em fevereiro de 2008, fazer 10 anos então, eu cheguei em Caldas Novas, interior do estado de Goiás. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir lá mergulhar nas águas quentes de Caldas Novas, com o propósito de plantar uma igreja ali naquela cidade. Eu tinha 23 anos de idade, nunca tinha lido um livro sobre plantação de igreja, nunca tinha participado de nenhum seminário sobre plantação de igreja. No meu curso de seminário de bacharel em teologia, eu não fiz nenhuma matéria sobre plantação de igreja, até porque no seminário não existia essa matéria, não sei se hoje existe, mas na época não existia. E não era modinha plantar igreja, não era coqueluche do momento plantação de igreja. E aí, então, eu chego em Caldas Novas com muita falta de preparo e muita sobra de orgulho, porque eu achava que eu ia chegar lá, eu ia começar a pregar e, a igreja ia bombar, as pessoas iam vir, e eu imaginava as pessoas mudando de cidades e de estados para Caldas Novas para participar daquele movimento que ia acontecer ali, né? Porque, afinal de contas, eu tinha a teologia correta, eu sabia me comunicar, eu ia pregar e as coisas iam acontecer. E eu me achava muita coisa, muita coisa. E aí a gente chegou lá e começamos a nos reunir, éramos em 8 pessoas, nos reunindo a princípio de uma maneira fechada. 6 meses depois nós começamos os nossos cultos públicos. E então, em agosto de 2010, 2 anos e meio depois de termos começado o processo de plantação com 8 pessoas, nós tínhamos 10 pessoas. Nós tínhamos crescido assim exponencialmente, né? Agora a gente tinha 10 pessoas. E então, em agosto de 2010, eu recebo a notícia esses dois que tinham sido agregados, né, no processo aí, que a gente havia batizado e estavam caminhando com a gente, de que eles tinham decidido voltar para a cidade natal deles. Então, os 2 frutos que a gente tinha visto estavam indo embora. E aquele processo todo, aquele processo, na verdade, de Deus quebrar meu coração, de Deus quebrantar o meu orgulho, de Deus trabalhar em mim antes dele decidir trabalhar através de mim, foi um processo doloroso e um processo difícil, e um processo para o qual eu estava completamente pronto para dizer
ok, acabou, não quero mais, não brinco mais, estou indo embora. Não é? Eu estava bastante pronto para isso. E de fato, conversando com a igreja que havia me enviado, com o pastor da igreja que havia me enviado para Caldas Novas, nós chegamos à decisão em setembro de 2010 de que nós iríamos abortar o projeto, de que nós iríamos acabar com o projeto, eu iria voltar a trabalhar com a igreja que me enviou e nós iríamos encerrar isso. Então, eu e minha esposa, a gente estava tentando ter nosso primeiro filho desde o começo do ano de 2010. Então, em setembro de 2010, a gente tem aquela conversa entre lágrimas de que a gente vai abortar o processo da plantação da igreja. E eu falo para ela, querida, então, por um tempo, vamos parar também o processo de tentar ter filhos, porque a gente vai entrar num processo de incerteza agora. E então, na semana seguinte, vem a fantástica notícia de que ela estava grávida. Ela estava grávida. Glória a Deus por isso. Nós nos alegramos com aquela notícia e entendemos a notícia como presente de Deus para nossas vidas, mas que aquilo iria atrasar um pouco os nossos planos de voltar para a igreja que tinha nos enviado, porque era fora do país, a gente não podia ir para lá sem plano de saúde, agora que ela estava grávida, e toda aquela questão. Mas nós queríamos ser muito honestos com as outras 6 pessoas que participavam ali com a gente, que nós não iríamos continuar. Então, em outubro, a gente comunica a eles de que nós estávamos encerrando aquele processo de plantação e marcamos para o dia 19 de dezembro de 2010 o nosso último culto público ali como igreja. Eu me lembro daquele culto doloroso, triste, e eu me lembro que eu encerrei aquele culto público orando as palavras de Judas. No final da sua carta, onde ele ora a Deus, dizendo: àquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. E eu disse para aqueles meus irmãos, é a esse Deus que eu estou entregando vocês e confiando vocês e descansando de que Ele irá cuidar de mim, da minha esposa, da filhinha que está na barriga da minha esposa e de vocês também. Mas Deus tinha outros planos, queridos, muito diferentes dos nossos. E no mesmo dia 19 de dezembro de 2010, uma outra igreja na cidade de Caldas Novas estava tendo uma assembleia, uma daquelas assembleias, né? Uma daquelas assembleias das igrejas batistas, em que eles decidiram, pela maioria, demitir o pastor. E então, eles demitem o pastor deles naquele mesmo domingo em que nós estávamos tendo o nosso último culto. E durante a semana, um dos membros daquela igreja vai instalar a internet num daqueles 6 participantes do processo de plantação lá da igreja que eu estava plantando. E os dois comentam um com o outro: nossa igreja fechou. E o outro comenta: nossa igreja mandou o pastor embora. E aí, por um acaso, na providência divina, o membro da igreja que tinha mandado o pastor embora fala assim: por que vocês não vêm para a nossa igreja? E por que o pastor de vocês não vem junto? Né? E queridos, na providência divina, a gente começa a trabalhar isso, e eu falo para eles: olha, queridos, eu posso ficar com vocês até maio de 2011, que é quando minha filha vai nascer. Mas depois disso, meu visto está aprovado, eu estou indo embora, eu não posso continuar aqui. Eu vou talvez ajudar vocês a se tornarem uma igreja, na minha ingenuidade e orgulho, achando que em 5 meses a gente ia transformar 2 igrejas em uma igreja só, e depois eu vou caminhar. E a gente tem essas 2 igrejas bastante diferentes, igrejas com perspectivas completamente diferentes. Eu costumo dizer que a igreja com a qual nós estávamos fundindo a nossa igreja era uma igreja batista, mas era uma igreja que tinha muita gente ali que era mais batista do que crente. Não sei se você experimenta esse tipo de realidade, né? Talvez você pode mudar o batista por outro nome, mas você vai encontrar a mesma coisa. E ali naquela igreja existiam várias coisas que eu não gostava.
Várias coisas. Eu não gostava da cor da parede. A parede era mostarda, lá no fundo do salão de culto, né? Eu não gostava porque tinham cadeiras no altar. Sabe aquelas cadeiras da santidade ali, né? Onde só os bispos sentam, né? Existia aquilo ali. Eu não gostava daquelas reuniões de orações secas, em que praticamente ninguém participava, onde só se pedia oração pela unha encravada da tia, do primo, que estava precisando de oração pela unha encravada dela. Eu não gostava da desorganização, eu não gostava de uma série de coisas. 65% daquela igreja tinha mais de 50 anos na época, e apenas 6,5% da igreja tinha entre 15 e 30 anos. Então era uma igreja de pessoas mais idosas, era uma igreja onde tinha um monte de coisa que eu não gostava, mas essas coisas que eu não gostava, elas não eram suficientes, elas não são suficientes para mostrar uma necessidade de revitalização de igreja, porque elas eram apenas coisas que eu não gostava. E os meus gostos, eles não são o que definem se uma igreja precisa ser revitalizada ou não, e eles não são o que define as áreas que precisam ser revitalizadas ou não. E aí eu quero entrar na minha segundo ponto aqui, na minha segunda colocação, que é o quando e por que entrarmos em processos de revitalização de igreja. Normalmente fala-se em necessidade de revitalização de igreja e usa-se 2 parâmetros para isso. Dr. Ed Stetzer, que é um missiólogo extremamente respeitado, que nós aprendemos muito com ele tem um livro chamado Comeback Churches, onde ele fala sobre isso. E o Dr. Ed Stetzer defende ali sobre a questão de igrejas que estão ou num platô ou que estão em declínio de números ao longo dos anos, como uma das formas de você observar a necessidade de revitalização. Tem um outro livro bastante interessante, escrito por 2 homens, um acho que a maioria conhece mais, é o Darren Patrick, e o outro é um homem chamado Mark Divine. Eles escreveram um livretinho junto, na verdade foi mais o Mark Divine que escreveu, o Darren Patrick foi mais alguém que participou do processo ali, e aí acabou entrando com o nome dele, mas o livro se chama Replant. E ali eles falam, o Darren fala que um bom teste é o número de pastores que a igreja teve nos últimos anos, né? Como uma boa medida sobre se a igreja precisa de revitalização ou não. A igreja com a qual a gente estava se unindo, fundindo ali, nos últimos 7 anos eles tinham tido 4 pastores diferentes. E eu me lembro que quando eu cheguei lá, eu falei para a igreja, olha, se eu encontrasse uma mulher na rua e ela me dissesse que ela tinha tido nos últimos 7 anos 4 maridos, e agora ela estava entrando para o 5º, eu poderia pensar muitas coisas sobre os maridos que ela teve, mas eu também iria pensar muitas coisas sobre aquela mulher. Não é? E esse, de fato, é um fator, um indicativo interessante. Mas, apesar de ver sabedoria nesses critérios para a revitalização, me parece que eles são apenas consequências que podem ou não estar presentes na vida de uma igreja que precisa ser revitalizada. Eu tenho certeza que muitos de nós aqui poderiam pensar em igrejas cujos números não estão em platô e não estão declinando, e que têm o mesmo pastor há muito tempo, mas que de fato precisam ser revitalizadas. Conseguem pensar em igrejas assim ou não? Certo? Ok? Existem igrejas onde os números estão crescendo, o pastor é o mesmo há muito tempo, mas essas igrejas precisam ser revitalizadas. De fato, se você pensar nas cartas que Jesus escreve às igrejas de Apocalipse, em nenhum lugar você vê Jesus dizendo, Éfeso, conheço as tuas obras, tens trocados de pastor frequentemente. Não é? Você não vê. Ele não fala Laodiceia, conheço você, e os seus números estão decaindo. Não é? Você não encontra isso. Na verdade, você não vê isso. A raiz do problema, ao meu ver, se encontra em 2 coisas. E eu creio que essas 2 coisas são os indicativos, os indicadores principais e essenciais de uma igreja que precisa ser revitalizada. O primeiro é, os membros não possuem um entendimento bíblico do Evangelho. Os membros daquela igreja não possuem um entendimento bíblico do que é o Evangelho. Não, pastor, mas se eles são membros da igreja, como é que eles não possuem o entendimento bíblico do Evangelho? Talvez você não esteja conversando tanto com os membros da sua igreja e pedindo que eles te expliquem o Evangelho.
né? Infelizmente, queridos, nós temos muitos e muitos membros de igreja que não sabem o Evangelho, que não conhecem o Evangelho. Eu me lembro no meu último ano de seminário, tive a oportunidade de ser colega de turma, amigo do Rodrigo e do Tiago no seminário, e eu me lembro de um dos nossos professores, que eu prefiro não citar o nome, dizendo acertadamente para a gente, que nós estávamos sendo enviados para o maior campo missionário do Brasil, as igrejas evangélicas. Porque está cheio de gente lá dentro que não conhece o Evangelho. E essa é uma realidade. Eu tenho tido uma prática lá na igreja de sentar com todos que chegam de outras igrejas para se tornar membros de nossa igreja e ouvi-los pedir que eles me expliquem o Evangelho de forma sucinta. Queridos, é assustador como eles não entenderam o Evangelho. Eu me lembro de uma vez perguntando para um rapaz vindo transferido de uma outra igreja da mesma denominação, de outro estado, por que... Aquela perguntinha clássica, se ele chegasse diante de Deus hoje, morresse, chegasse diante de Deus e Deus perguntasse por que deveria deixar ele participar da eternidade com Deus, o que ele diria? E a resposta dele foi, porque eu sou uma boa pessoa. Eu sou uma boa pessoa, pastor. Às vezes eu saio na rua e eu vejo alguém em necessidade e eu às vezes volto para casa só de bermuda, porque eu dou meu chinelo, eu tiro a minha camiseta e eu dou para aquela pessoa. É bom o que ele está fazendo ou não? É ótimo, mas isso não é o Evangelho. Não é o Evangelho. Algum tempo atrás a gente recebeu um casal vindo de uma grande igreja aqui dessa região do Rio de Janeiro, transferidos para lá, para Caldas, e a gente começou a estudar aquele livro do Jerry Bridges, O Evangelho para a Vida Real, com eles. E quando chegou sobre a certeza, a garantia de que uma vez salvo, nós somos salvos para sempre, aquilo bugou a mente deles. Porque apesar de serem membros de uma igreja, batizados numa igreja histórica há muitos anos, eles criam na perda de salvação. Eles criam que eles podiam perder a salvação. Então, se você pesquisar, e amanhã eu vou falar um pouco sobre isso também, mas se você pesquisar entre os crentes, a grande maioria, ou um número considerável dos crentes, você perguntar para eles o que você precisa para ser salvo. Letra A, fé no Senhor Jesus Cristo. Letra B, fé no Senhor Jesus Cristo e boas obras. A maioria, ou uma grande parte, pelo menos, vai responder letra B. Vai responder letra B. Então, queridos, um indicativo de que as pessoas igrejas precisam de revitalização os membros não possuem um entendimento bíblico do Evangelho. Uma grande parte daqueles 31 membros daquela igreja com a qual nós fundimos 7 anos atrás, eles testemunham hoje que eles ainda não tinham entendido o Evangelho quando nós fizemos a fusão. Isso eu ouço deles, não são palavras minhas. Segundo indicativo que eu percebo de que uma igreja precisa ser revitalizada é que o Evangelho não está no centro da vida daquela igreja. O Evangelho não está no centro da vida daquela igreja. E quando eu falo sobre o Evangelho não estar no centro da vida daquela igreja, eu estou pensando no fato de que na vida daquela igreja não existe arrependimento. Não é cultura da igreja as pessoas se arrependerem e falarem dos seus arrependimentos. Talvez elas entendam arrependimento como algo que acontece uma vez na vida, e depois você não precisa mais se arrepender. Não é cultura deles falar sobre os seus pecados, confessar os seus pecados. Não é cultura existir perdão mútuo na igreja. Pelo contrário, quando um pisa no pé do outro, meu amigo, agora o outro vai ver. Ele vai ver o que é bom para tosse. Eu me lembro de uma situação em que, chegando lá na igreja, houve um evento e nós pedimos para algumas irmãs da igreja ajudarem na cozinha. E isso foi suficiente para uma daquelas irmãs que estavam nessa igreja com a qual nós fundimos decidir sair da igreja. E ela começou a sumir da igreja, eu a chamei um dia para uma conversa, e eu perguntei, mas o que está acontecendo? E depois de tentar muito, eu consegui tirar dela o que estava acontecendo, e ela me disse, palavras textuais dela, eu não piso mais nessa igreja porque fizeram um evento na cozinha e não me chamaram e eu odeio aquelas irmãs que mexeram na minha cozinha. Palavras dela, membro da igreja, batizada.
Mas não existe perdão, não existe essa questão de arrependimento, não existe essa ideia do Evangelho, da cultura do Evangelho, em que você entende que você faz parte de uma igreja onde existem pecadores, e pecadores vão fazer o que contra você? Pecar, porque é isso que pecadores fazem. E aí pecadores redimidos pelo sangue de Jesus fazem o quê? Perdoam, conversam, exortam, se arrependem, derramam graça, derramam misericórdia, derramam amor. Uma igreja que precisa ser revitalizada não tem o Evangelho no centro da igreja, da vida da igreja, nos seus relacionamentos e também no seu culto público. Porque ou o Evangelho é o centro do seu culto público, ou o homem é. Não tem como duas coisas serem o centro do seu culto público. Ou é o Evangelho, ou é o homem. E igrejas que precisam ser revitalizadas, o culto público delas, o centro do culto público é o homem, ou os homens. E ai de você se tentar tirá-los do centro. Ai de você. Que então, duas coisas que são marcas e que deveriam nos impulsionar a buscar a revitalização da igreja. Os membros não possuem uma perspectiva ou um entendimento bíblico do Evangelho, e o Evangelho deixou de ser central na vida daquela igreja. Quando essas duas doenças são diagnosticadas, então os membros da igreja, eles precisam decidir se eles querem recuperar o testemunho do Evangelho ali naquela comunidade, ou se eles querem preservar um nome e um modelo favorito deles. Só que aí o testemunho do Evangelho nunca vai ser recuperado. Ok? Por último, eu queria pensar um pouco sobre como revitalizar minimizando os conflitos de gerações. Como eu falei no começo, um pouco da minha realidade, a maioria da igreja com a qual a gente fundiu e que a gente foi fazer um processo de revitalização tinha mais de 50 anos. E com isso eles tinham costumes, eles tinham os gostos e práticas bem diferentes dos meus, que era um moleque de 23 anos na época, 26 anos na época, quando a gente foi fazer isso. Mas, queridos, existia algo que me unia àqueles irmãos muito mais velhos do que eu, e com gostos e costumes muito diferentes dos meus, que era muito maior e mais profundo do que os nossos gostos e os nossos costumes. Lá em Gálatas, no capítulo 3, versos 26 a 29, o apóstolo Paulo ele diz assim: todos vocês, está escrevendo a uma igreja, certo? E nessa igreja existem pessoas diversas. E ele diz assim: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois que os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Queridos, existe algo muito maior do que nos une, do que a nossa diferença de faixa etária, as nossas diferenças de gosto, as nossas diferenças de costume. Eu uso sempre o exemplo de um homem chamado, o apelido dele é Ferreirinha. Ele era um homem de 60 e poucos anos quando eu cheguei na igreja, hoje ele é um homem de 70 e poucos anos, ele é um dos presbíteros lá da igreja, ele nasceu no Acre. Se você tem dificuldade de pensar em alguém que nasceu em Rio Branco, no Acre, ele nasceu no interior do Acre, ok? Ele nasceu no interior do Acre. Com seus 70 e poucos anos, eu nasci em São Paulo, capital, com meus 20 e poucos anos. Se você consegue pensar em duas pessoas diferentes, Ferreirinha e Felipe, duas pessoas diferentes, completamente diferentes, com gostos, costumes, maneiras diferentes, manias diferentes, mas a gente tem algo muito maior do que nos une, que é Jesus Cristo. O texto diz que todos nós, todos vocês que estão na igreja, são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, Felipe e Ferreirinha têm algo muito mais importante que nos une, e é muito maior do que as nossas diferenças. É muito maior do que as nossas diferenças. Nesse livro, Replant, que o Patrick escreveu com Mark Divine, o Divine, em determinado momento, ele diz assim: toda revitalização de igreja é uma história de esperança,
que derruba o mito de que diferentes gerações não podem adorar juntas. Toda revitalização de igreja é isso. É essa derrubada desse mito de que ou você vai ser para esses ou você vai ser para esses. Quando, na verdade, Paulo está dizendo, em Cristo já não existe mais judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, e eu diria sexagenários e adolescentes. Não existe mais isso, porque todos são um em Cristo. Todos são um em Cristo. Então, queridos, para minimizar conflitos geracionais na revitalização, primeiro, lembre-se que existe algo maior e mais profundo que une todas as gerações. É o Evangelho, é o Senhor Jesus Cristo. E segundo, ajude as pessoas da igreja a fazer a distinção entre o que é atemporal e o que é temporal. Deixa eu dar alguns exemplos para os irmãos. O Evangelho, ele é atemporal. Não tem como mudar, não tem como adaptar, não tem como melhorar o Evangelho. Okay? Ele é atemporal. Métodos e programas evangelísticos são temporais. Então, o Marquito falou sobre panfletagem, né? Distribuir panfleto, bater de porta em porta. E depois falou sobre redes sociais. Os métodos, a forma como é apresentado, isso muda. Mas o que é apresentado não pode mudar. É eterno, é atemporal. Ajude os membros da sua igreja a entender isso. Ajude os mais velhos a entenderem. Ajude os mais novos a entenderem. Outro exemplo, doutrinas são atemporais. Doutrinas não mudam. Você não muda a doutrina. Você não muda a doutrina de encarnação. Ah, não, vamos mudar uma mexidinha aqui que a gente entendeu que pode... Não, doutrina é atemporal. Mas, por exemplo, tecnologia é temporal. Lá atrás, quando se passou de pergaminho para códex, foi uma mudança de tecnologia. E nós estamos num processo de tecnologia de passar do livro para o aplicativo. Mudança de tecnologia. Né? Esses dias alguém postou falando sobre a questão da gente transmitir os nossos sermões. E como isso poderia acabar e prejudicar o conceito de a comunidade das pessoas participarem ali. E eu consigo ver sabedoria e perigo nisso, e a gente tem que, de fato, tomar cuidado com isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa lembrar que Paulo escreve aos Colossenses uma carta para essa igreja, e ele fala para depois passar para as outras pessoas também lerem a carta. Não é? Então, as tecnologias, elas mudam. A doutrina permanece a mesma. Louvor é atemporal. Instrumentos, músicas e ritmo são temporais. Eles mudam. Ensino é atemporal, é chamado da igreja. Nós somos chamados para ensinar, certo ou errado? Atemporal. EBD é temporal. Começou, não tem nem 300 anos. Né? Antes não tinha. E não necessariamente tem que ter para sempre. É temporal. Oração é atemporal. Nós somos chamados a orar como igreja. Reunião de oração na quarta-feira às 20 horas é temporal. Você pode ter ou pode não ter. Nem sempre a igreja teve. E não necessariamente a igreja vai ter para sempre. Então ajude os membros da igreja a entender isso. Mas faça isso, queridos, através do ensino. Não faça isso através da imposição. Isso aqui é temporal, então nós vamos acabar com tudo que é temporal. Não. Ensine, tenha paciência, tenha perseverança no processo. E por último, em terceiro lugar, para minimizar conflitos relacionais, então primeiro, lembre-se que existe algo maior e mais profundo que une todas as gerações. Segundo, ajude eles a perceberem a distinção entre atemporal e temporal. E terceiro, ame ao invés de brigar. Ame ao invés de ter que provar que você está certo. Paulo, quando escreve a sua última carta, ele escreve ao seu fiel pupilo Timóteo, lá em 2 Timóteo 2. E ele diz assim, a partir do versículo 22, ele diz assim: fuja dos desejos malignos da juventude, e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e inúteis,
pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Queridos, o primeiro alerta do texto aqui, para mim e para você, é que os desejos malignos da juventude, aqui, pouco ou nada tem a ver com desejos sexuais, mas tem com o meu e com o seu desejo de querer exigir que as coisas sejam do nosso jeito e provar que nós estamos certos. É disso que Paulo está falando para Timóteo. Fuja dos desejos malignos da juventude. E o oposto disso é seguir justiça, fé, amor e paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Fique esperto com isso. Eu e você, nós que somos jovens, diferente do Marquito, que já se encontra em outra geração, não é? Nós que somos jovens, nós temos esse desejo dentro de nós, de provar que nós estamos certos, de ganhar o argumento. E às vezes a gente está disposto a perder o irmão, mas provar que nós estamos certos. Paulo está dizendo, fuja desses desejos malignos. E ao mesmo tempo ele está dizendo que se eu e você seguirmos a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor, e aqui vale lembrar, sempre vai ter no meio daquela igreja que precisa ser revitalizada, irmãos e irmãs sinceras e sinceros que continuam invocando ao Senhor de coração puro. Procure esses irmãos, se junte a eles, ok? Mas Paulo diz que se nós seguirmos a justiça, a fé, o amor e a paz com eles, nós vamos evitar brigas e conflitos desnecessários. Deixa eu dar um exemplo para os irmãos. Quando eu cheguei lá na igreja para fazer essa fusão, existia um casal nos seus 70 e poucos anos, e eles chamavam todo mundo de irmão fulano e irmã fulana. Não sei se existe isso, se é esse costume na tua igreja, mas eu não fui criado numa igreja com esse costume. Ninguém chamava, o irmão Jay, o irmão Marquito, o irmão... Ninguém chamava assim. Era o Jay, o Marquito, o Felipe, era assim que funcionava. E eu cheguei na igreja e eles tinham esse casal, a igreja tinha o costume e o casal especificamente achava que isso era o certo a ser feito. Se você não faz isso, você está pecando, ok? E no começo, eles quiseram obrigar, eles quiseram colocar como condição para eu me tornar pastor da igreja, que eu chamasse todo mundo de irmão e irmã. Isso eu não aceitei, porque aí eu entendia que eles estavam adicionando algo ao evangelho que não deveria ser adicionado. Mas, queridos, logo eu percebi que não me custava chamar os dois de irmão e irmã, fulano de tal e fulana de tal. Não me custava nada fazer isso. E quando eu não os chamava dessa forma, aquilo machucava e feria o coração deles. E eu percebi que eu podia fazer isso, e não ia me custar nada. E sem eu perceber, eu estava começando a chamar eles de irmão fulano e irmã fulana. E aquilo transformou a maneira como eles passaram a me ver. Aquilo, na verdade, abriu os ouvidos deles e o coração deles para que eles pudessem me ouvir, para que eles pudessem querer aprender comigo. Na verdade, o texto continua no versículo 24, mostrando que a nossa aptidão para ensinar depende da nossa amabilidade e paciência. Então, você quer ganhar o ouvido e o coração daqueles irmãos das gerações mais velhas, especialmente, demonstre amor e demonstre paciência com eles. Amor que está disposto a abrir mão das suas preferências para servi-los no que não é essencial. E paciência para caminhar no longo período com eles. Mas e quando exige correção? Versículo 25. Com mansidão, baseado na verdade e não dependendo de você. O texto diz, na esperança de que Deus os leve, lhes conceda o arrependimento. Quem vai causar arrependimento na vida das tuas ovelhas, queridos, não é você, não é a sua capacidade. Quem causa arrependimento, o único capaz de levar pessoas ao arrependimento é Deus. Então não confie na sua própria capacidade, mas confie em Deus.
Eu quero terminar contando a história desse livro, Replant, sobre o qual eu falei que o Darren Patrick e o Mark Divine contaram a história. O livro conta a história de uma igreja uma igreja centenária, que estava morrendo, praticamente morta. E o Mark Divine, um professor de seminário daquela cidade, é convidado para ser um pastor interino. E logo ele descobre que a igreja estava morrendo porque a igreja tinha donos. E aqui existe uma outra questão muito interessante. Sempre certifique-se de que Jesus está recebendo aquilo pelo qual ele pagou um alto preço. Atos 20 e 28 diz que Jesus comprou a igreja com o sangue dele. Certifique-se de que ele é o dono da igreja e mais ninguém. Mais ninguém. Ele é o dono. Mas Mark Divine percebe que ali existiam donos e ele começa a trabalhar para tentar transformar aquela igreja, e ele percebe que ele não vai conseguir a menos que aquela igreja morra. E ele vai até a The Journey, em St. Louis, e ele pede ajuda àquela igreja. E com muito esforço eles conseguem iniciar um processo de replantação, na verdade, daquela igreja. Muda o nome, a igreja morre, muda o nome, muda tudo. Todos os membros têm que agora passar por uma nova classe de novos membros. Tudo muda. E os dois pastores jovens que chegaram ali para fazer isso, o pastor Chris e o pastor Kevin, eles sofrem muita resistência, especialmente dos mais velhos da igreja. E então eles contam a história de que um belo dia uma senhora que por décadas dobrava os boletins da igreja, a irmã Maria, ela caiu e quebrou a costela. Ela caiu e quebrou a costela e aí foi para o hospital para lidar com aquilo, mas ela acabou pegando infecções. E então os pastores recebem a notícia de que ela está nas suas últimas horas. Às 8 horas da manhã do dia seguinte, uma amiga da Maria liga para a igreja e deixa uma mensagem na caixa postal. E nessa mensagem ela diz assim: eu sei que vocês não sabem e não se importam, mas a Maria morreu essa noite. Aqueles pastores pegam o telefone, ligam de volta para a amiga da Maria e dizem assim: a gente se importa, e na verdade, a gente não apenas sabe, mas fomos nós que informamos a enfermeira de que a Maria havia morrido. Nós passamos a noite inteira com ela, até ela morrer, cantando louvores com ela, orando com ela, lendo a Bíblia com ela, contando histórias com ela. E então, quando ela morreu, nós fomos avisar a enfermeira e viemos para casa tomar um banho para voltar e fazer o funeral e avisar os familiares dela. E o Mark Divine, então, ele escreve que a notícia se espalhou, que esses dois jovens plantadores de igreja não estavam apenas alcançando os jovens, mas também estavam cuidando dos velhos. Obviamente, porque é isto que pastores fazem. Irmãos, que nós possamos alcançar a nova geração, que nós possamos amar e cuidar da geração que lutou antes de nós, que combateu o bom combate, que guardou a fé e que está terminando a vida deles. Que Deus nos dê graça e misericórdia para isso. Vamos orar. Senhor Deus, nós louvamos o Senhor pela Tua graça, pelo Teu tão precioso e profundo amor. Louvamos o Senhor porque misericordiosa e graciosamente o Senhor nos dá a oportunidade de servirmos ao Senhor. Servirmos em processos de plantação, processos de revitalização, os quais nós somos tão incapazes de levá-los ao cumprimento, Deus. Mas apenas pela Tua graça o Senhor nos tem dado misericórdia e oportunidade de ver esses processos sendo realizados de forma graciosamente satisfatória, Deus. Nós Te louvamos por isso. Peço que o Senhor nos capacite a cada um dos meus irmãos e irmãs que está aqui nessa manhã. Me capacita a liderança de nossas igrejas, que nós possamos continuar tendo o Evangelho como centro de nossas vidas, dependendo profundamente do Teu Santo Espírito, da ação dEle em nosso meio, e ousadamente alcançando os jovens e amando os velhos. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.